Das paz, irmãos. Vamos meditar na palavra. Peço que vocês abram suas Bíblias em Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16. Vamos ler o versículo do 1 ao 3. Diz a palavra do Senhor: Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Esse jovem, de nome Timóteo, ele era membro da igreja na cidade de Listra. Um jovem, novo, e tinha um grupo de irmãos. Às vezes eu fico imaginando a cena na minha mente, talvez eu imagine um grupo, né, como a gente aqui, e Timóteo ali no cantinho dele, membro daquela igreja. O texto diz aqui ainda no versículo 1, se tratar de um discípulo. Então, batizou, era alguém esforçado, todos olhavam para Timóteo e viam que ele tinha compromisso com Deus, vontade de trabalhar para o Senhor. Com certeza acrescentava ali aqueles outros irmãos. Sempre vamos lembrar, era um jovem. Jovem se define, geralmente, um pouco menos de experiência na vida, um pouco menos de maturidade na vida, ainda tem que caminhar bastante nessa vida, tem que aprender bastante, tem que se esforçar bastante. Em geral, a gente define o mais jovem dessa forma. Então, eu acredito que Timóteo não era diferente dos demais jovens. Mas o texto diz que ele era um discípulo, ele estava caminhando certo, ele estava se esforçando certo para agradar a Deus juntamente com outros irmãos. Mas o texto fala uma coisa interessante aqui, no versículo 1, não é? Diz que o pai dele era grego, o pai dele era pagão. A mãe dele casou com um homem que não se converteu, não se importava muito com as coisas de Deus. Então, esse jovem, ele cresceu além do ambiente da congregação, junto com os irmãos que amavam a Deus, que se esforçavam para fazer o trabalho do Senhor, mas quando ele chegava na casa dele, o pai dele era grego. E geralmente quem era grego tinha lá as suas convicções religiosas, talvez tinha até um altarzinho em casa para botar um ídolo que ele admirava. Tinha essa inclinação complicada de adorar deuses que não existiam. Ou talvez ele não era um adorador assíduo, mas ele também não tinha fé no Deus verdadeiro. E quando a Bíblia diz que o pai era grego, quer dizer então que esse homem ele não se esforçou para agradar a Deus. Ele não se importava em agradar a Deus devidamente. Então é interessante Timóteo ser um discípulo e, ao mesmo tempo, ele, na casa dele, ele não teve o testemunho do pai. E a gente não pode se esquecer de uma coisa, que naquela época a influência do pai era mais marcante, porque era uma cultura, uma sociedade, pelo menos pagã, grega, muito inclinado por uma certa influência machista. Homens mandavam. Então, com certeza, Timóteo, ele viveu num ambiente um pouco dividido, mas mesmo assim, ele foi considerado um discípulo. Então, a gente precisa entender um esforço, uma vontade, até maior do que a média, até maior do que talvez outros jovens da igreja, que tinham pai e mãe cristãos, que os levavam para a igreja, que estava junto com os filhos nos desafios espirituais, que tinham fé para mostrar, que tinham testemunho para mostrar. Timóteo teve isso da mãe. Depois nós vamos ler uma passagem falando da mãe e da avó. Elas eram cristãs. Elas amavam a Deus. Elas se esforçaram.
E elas, então, ajudaram Timóteo nessa lacuna que existiu na formação dele. De ter um pai grego. Deveria ser alguém, muito bacana, muito gente fina, provavelmente. Mas, espiritualmente, a coisa melhor. A coisa mais importante que um pai pode oferecer para um filho é ajudá-lo a amar e respeitar a Deus, a andar nos caminhos do Senhor, a guardar os mandamentos do Senhor, que é o que vale a pena e compensa nesse mundo. Timóteo não teve essa oportunidade tão especial. Tá certo? No versículo 2, continua falando de Timóteo, e o texto diz que os irmãos daquela congregação davam bom testemunho dele. Olha que interessante. Um jovem que ainda está em formação, que ainda está ali buscando experiências, maturidade na vida cristã. Os irmãos olham para ele e diz que ele dava um bom testemunho. Ele era fiel, ele era zeloso, ele se esforçava. Que bonito! Que interessante! Se eles estavam dando um bom testemunho dele, é porque Timóteo entendeu e praticou o propósito de Deus na sua vida. Esse foi o principal motivo por os irmãos darem um bom testemunho dele. Pessoas que buscam conhecer, buscam entender a vontade de Deus e depois pratica isso, se esforçando, sendo fiel, sendo zeloso. Isso gera bom testemunho, irmãos. Eu não tenho dúvidas de que foi isso que essa congregação, para chegar ao ponto de dizer que ele era um bom testemunho, que ele fazia bem como cristão, eu não tenho dúvidas de que esse rapaz, ele entendeu, ele buscou compreender a vontade de Deus, o propósito de Deus para a vida dele. E ele começou a praticar isso no dia a dia. E os irmãos estavam então olhando, vendo o esforço dele, a vontade dele. Que bonito, não é? Que bonito um jovem já conseguir fazer isso tão bem, amém? Isso encoraja, isso incentiva, porque muitas vezes nós, mais velhos, né, mais experientes na vida, nos julgamos mais maduros, mais conhecedores da vontade de Deus, bate muitas vezes um desânimo, não é? Bate ali uma má vontade às vezes. Se temos bagagem e assim ainda, de vez em quando bate uma esfriadinha, o que não falar de um jovem? Então, se a gente consegue vir para a Bíblia e ver que Timóteo fez bem, e a igreja estava dando um bom testemunho dele, que maravilhoso! Isso tem que dar uma chacoalhadinha em mim e você. Se temos bagagem, se temos experiência já na vida cristã, um certo conhecimento na vida cristã, era de fato para fazermos diferente. Se um jovem consegue fazer, por que nós não conseguimos fazer melhor? Não é verdade? Então aqui já fica algo que deve falar conosco, deve nos motivar, deve nos incentivar. Uma coisa bem interessante também, nesse versículo 2, que falam que eles davam testemunho dele. Eles davam. Quem? Os irmãos. Eram os irmãos que estavam dando testemunho dele. Não era Timóteo que estava falando dele. Irmãos, ó, eu aqui, ó. Irmãos, ó, eu faço isso, eu faço aquilo. Vocês estão vendo, irmãos? Não era ele que estava se promovendo. Não era ele que estava preocupado em mostrar que fazia e acontecia. Que interessante isso, não é verdade? Eram os outros que estavam falando dele. Eram os demais irmãos que estavam dando testemunho dele. É muito comum, naqueles que estão iniciando na fé cristã, ou mesmo em alguns jovens, é muito comum, e claro que isso se dá por causa, sei lá, da falta de experiência, da imaturidade, da meninice, inicialmente falando. É tendência, muitas vezes, mostrar a atitude de querer eles mesmos mostrar e falar de seus testemunhos. Então é até um pouco normal isso. Falta mais experiência, falta mais maturidade, falta, né? Então muitas vezes é uma tendência falar que eu faço, eu aconteço, eu realizo, né? Olha eu aqui. Mas não foi isso que aconteceu com Timóteo. Parece que Timóteo não fazia isso, mesmo sendo um jovem. Quem fazia isso e falava dele, dava testemunho dele, eram os irmãos. Eles falavam do que eles viam.
do que eles presenciavam. Que bonito, que testemunho fantástico de um jovem tão novo. Eu me lembro quando eu era mais novo que eu queria, não só em oportunidades no grupo religioso que eu fazia parte, mas até fora, secularmente, né, no profissionalmente falando, comecei a aprender uma certa profissão, eu já queria, é tendência, é normal, não é uma coisa totalmente desproporcional isso. Mas, ao mesmo tempo, é perigoso. É perigoso para auto se vangloriar. É perigoso você começar a desenvolver a tendência de querer, as coisas de Deus são simples, as coisas de Deus são humildes, as coisas de Deus são coisas fáceis. Então, Timóteo acaba sendo um testemunho vivo aqui para mim, pelo menos, de não querer ficar se autopromovendo. Ele permitiu que as pessoas vissem nele o bom testemunho. E eram elas que estavam falando dele. Eram elas que estavam dizendo: que menino especial, que jovem esforçado, que jovem dedicado. Bonito isso, eu acho muito bonito. Dá uma abridinha em João capítulo 5. João capítulo, marca aí Atos 16, que a gente volta depois, mas vai para João capítulo 5. João capítulo 5, olha o que diz o versículo 31. Do 30 até o 32. João 5, Evangelho de João 5, do 30 ao 32. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. É uma passagem que reforça o que eu estou falando. É muito melhor outro dar testemunho de você. É necessário que os outros vejam de você a vontade e o desejo sincero. E que essas pessoas falem de você. Esse é o ponto aqui, né? De que outro dá o testemunho. O texto, vamos voltar para Atos, e o texto ali diz que, não só ali, naquela cidade de Listra, com relação aos irmãos, e provavelmente outras pessoas também, mas o texto acaba dizendo que outra cidade, de nome Icônio, não bastasse Listra, a igreja ali em Listra dá testemunho desse jovem, diz que Icônio fazia a mesma coisa. As pessoas de Icônio, os irmãos de Icônio, estavam olhando e dando testemunho desse jovem. Esse testemunho não ficou restrito ali em Listra. O testemunho de Timóteo não ficou escondido. Ele se espalhou. Listra, uma cidade, uma igreja dando testemunho, falando de Timóteo. Aí vai para Icônio a mesma coisa. Você visitaria Icônio, visitaria os irmãos, e eles estão lá falando de Timóteo. Você já viu aquele jovem Timóteo lá de Listra? Que interessante, gente. Eu fico, assim, muito encorajado com isso. Muito encorajado. Um jovem que conseguiu fazer tão bem a ponto de uma cidade e outra cidade, igrejas ali reunidas, lembrarem e falarem dele. Falarem do testemunho que eles estavam dando. Cristãos elogiando esse jovem. Então é bem interessante isso, irmãos. E aí a gente vai ler uma outra passagem em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, vamos perceber essa ideia de dar o bom testemunho, de permitir que outros reconheçam o teu esforço na fé, a tua dedicação na fé. Olha o que diz 1 Tessalonicenses, capítulo 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Vamos ler do 6 até o versículo 10. Do 6 ao 10. Vamos prestar atenção no efeito de um bom testemunho. O que isso traz, o que isso ajuda na formação espiritual de uma pessoa, de um grupo, de uma igreja. Com efeito, versículo 6, 1 Tessalonicenses 1, 6. Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de nós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma,
pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertesses a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, por nos livrar da ira vindoura. Paulo está falando aqui dos Tessalonicenses e o testemunho que eles estavam dando. Falando também do seu próprio testemunho como apóstolo, a dedicação em ir pregar para esses irmãos, mas uma vez que ele pregou para esses irmãos se esforçaram. E Paulo está elogiando o fato de que todos os lugares onde Paulo passava estavam falando dos Tessalonicenses, do esforço deles. Assim como Listra e Icônio falava de Timóteo, outras igrejas nessa localização estavam falando dos Tessalonicenses, e do testemunho que eles deram, se afastando dos ídolos, se esforçando para agradar a Deus e servir ao Senhor. Então, olha como o testemunho ele vai repercutir longe, vai alcançar outros lugares. O que a gente faz para o Senhor não é em vão, irmãos. O nosso esforço nunca será em vão. Vai repercutir, outros vão falar, outros vão lembrar, com certeza. Vamos ler outros versículos para testificar isso melhor. 1 Timóteo capítulo 5. 1 Timóteo capítulo 5, um pouquinho para frente aí, 1 Timóteo capítulo 5. 1 Timóteo 5, olha o que diz o versículo 25. Versículo 25. Da mesma sorte também as boas obras, antecipadamente se evidenciam, e quando assim não seja, não podem ocultar-se. Fez uma boa obra, fez um esforço, fez uma dedicação, isso vai ser evidenciado, isso vai ser visto pelas pessoas. Isso não vai poder ficar escondido, oculto. Uma hora vai vir à tona, uma hora as pessoas vão ver essa boa obra que você se esforçou em realizar na sua vida. Isso é fato, isso é realidade. Vai para Marcos capítulo 4, marca aí 1 Timóteo, depois a gente volta para aí, mas vai para Marcos 4. O Evangelho de Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, olha o que diz o versículo 22. Marcos 4, 22. Por que bom testemunho vai ser apresentado? Olha o que diz o versículo 22. Pois nada está oculto senão para ser manifesto, e nada se faz escondido senão para ser revelado. Nada está oculto. As coisas vão ser reveladas. Então, olhando para o aspecto positivo das boas obras, irmãos, aquilo que você faz com empenho, com dedicação, não vai ficar obscuro. Não vai ficar sem ser revelado. As coisas vão vir à tona. Então, se você se esforça, se você se empenha em fazer a vontade de Deus, com certeza isso vai repercutir um bom testemunho para outros. Então, olhando para o aspecto positivo, esses versículos que eu acabei de ler, mas tem um aspecto negativo. E eu quero compartilhar esse versículo com vocês. 1 Timóteo 5, volta lá para 1 Timóteo 5 e vamos ler o versículo 24. 1 Timóteo 5. Se a boa obra, a coisa positiva, não vai ficar escondido, vai vir à tona, mas, olha o que diz o versículo 24. 5, 24. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Tem os dois lados. Aqui no aspecto negativo, as coisas erradas que praticarmos, vai vir a juízo. Pode até demorar, mas um dia vai vir a juízo. Um dia vai vir às claras e vai ficar evidenciado. Então, a gente olha, no geral, e temos aqui como exemplo Timóteo, todos dando um bom testemunho dele. Então, a gente vem para a palavra e percebe que esses versículos positivos de testemunho, de esforço, de boas obras na vida dele, isso se fez presente. É por isso que estavam dando um bom testemunho dele. E isso tem que nos levar a também nos esforçarmos a melhorar, a fazermos um pouco melhor dia a dia, nas oportunidades que Deus nos dá. Vamos aproveitar, porque tudo isso vai gerar um testemunho, um bom testemunho, e vai repercutir. Não vai ficar restrito só onde eu estou. Outros vão falar dessa boa obra, desse bom testemunho dado. Então, tudo isso é muito significativo, tudo isso é muito importante para crescermos espiritualmente falando. E aí, irmãos, lá em Atos, capítulo 16, no versículo 3, diz que quando Paulo se depara com esse jovem, quando ele conhece Timóteo, quando ele vê Timóteo,
O texto diz que Paulo quis levá-lo consigo. Esse jovem que Listra e Icônio davam bom testemunho dele, agora Paulo, nas missões, né, evangelísticas dele, e eram muitas, Paulo quer levar esse jovem com ele. Timóteo, ó, fica aqui do meu lado. Eu quero você junto comigo. Que bênção. Que coisa maravilhosa você ver, então, alguém especial, um jovem, e agora ter o privilégio de ouvir o apóstolo Paulo dizendo: eu quero você do meu lado. Vem, fica aqui do meu lado. Eu quero que você vá fazer esse trabalho junto comigo, esse trabalho evangelístico, essa missão tão importante. Eu quero que você esteja do meu lado. Paulo quis levar esse homem consigo. Não foi Timóteo que suplicou para Paulo deixá-lo ir com ele. Paulo, todo mundo fala de você, Paulo. Você é um apóstolo por excelência. E cá entre nós, irmãos, depois do Senhor Jesus Cristo, quem mais fez pelo Evangelho foi o apóstolo Paulo. Se ele escreveu Hebreus, ele escreveu 14 das cartas que nós temos no Evangelho. Esse homem foi um grande servo de Deus. Então, Timóteo poderia dizer: Paulo, me leva contigo, Paulo. Ó, Lista fala bastante de mim, Icônio fala bastante de mim, pode confiar, Paulo. Mas não é isso que acontece aqui. Foi Paulo que foi até Timóteo e falou: eu quero que você siga comigo, eu quero que você venha comigo. Que coisa interessante. Foi Paulo que quis levá-lo. Seria, irmãos, o testemunho que essas igrejas davam, que esses cristãos davam, que motivou Paulo a fazer isso? Eu não tenho dúvidas disso. Paulo, ao ouvir falar de Timóteo, ao ouvir da boca das outras pessoas que ele era esforçado, que ele se dedicava, que ele se empenhava, que ele amava o Senhor, eu tenho certeza que foi o principal motivo de Paulo chamá-lo e dizer: eu quero você perto de mim, eu quero que você caminhe comigo. Mas aí acontece uma coisa interessante. Claro que Timóteo aceitou, mas Paulo chama ele de lado e fala: só tem uma coisa. Antes de você caminhar comigo nessa jornada de missões, nós vamos pregar em vários lugares, você precisa ser circuncidado. Eu quero que você faça a cirurgia da circuncisão. E é muito interessante esse detalhe. É muito interessante. Primeiro teste para Timóteo no desafio de ser um pregador, de ser um companheiro de Paulo. Primeiro teste, um jovem passando por tal experiência. Por que um teste grande para Timóteo? Essa tal cirurgia doía bastante, deixava a pessoa impossibilitada por alguns dias, talvez semanas. Esse menino, esse jovem, eu tenho falado aqui que ele não tinha maturidade, experiência suficiente para entender tudo. Ele não tinha a mesma capacidade de Paulo de compreensão, de entendimento. Então ele ia passar uma experiência de ter que passar por uma cirurgia difícil, delicada, e por ser muito jovem, eu acredito que ele não estava entendendo tudo o que estava acontecendo. E por que Paulo fez esse pedido para ele? Para acompanhá-lo, seria interessante ele passar pela circuncisão. Então, isso me chamou muito a atenção. E tudo isso sem nem ao menos ser uma exigência. No sentido de Paulo dizer: ou você faz isso ou você não vai, ou você é obrigado a fazer isso. Não. Porque quem já estudou um pouquinho mais esse ponto, entende os motivos de Paulo. Sabe por que Paulo fez esse pedido para Timóteo? Então, não era uma coisa de encostar Timóteo na parede e falar: ó, você tem que fazer. Então, irmãos, era uma liberdade que Timóteo resolveu esvaziar de si. Um jovem, imaturo e inexperiente, mas disposto a abrir mão de uma liberdade para poder seguir Paulo e fazer o bom trabalho acompanhando esse grande, grande apóstolo de Deus, que sabia o que estava pedindo para ele. Que jovem, que testemunho. Ele se submete a isso. Ele aceita a proposta de Paulo. Ele permite essa cirurgia que lhe trouxe alguma dor, alguma dificuldade momentânea, justamente para se adequar à vontade de Deus por meio desse grande servo de Deus, apóstolo Paulo. E essa noção de abrir mão de uma liberdade está lá em 1 Coríntios 9, falando muito disso. Cristão que de fato é maduro na fé,
ele está disposto a abrir mão de alguma liberdade para não trazer dano e trazer algum prejuízo na fé de alguém. E essa parte é difícil, irmãos, principalmente para os jovens. A gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes eu não estou disposto a abrir mão de alguma liberdade e eu acabo causando algum tropeço, algum escândalo para A, para B, para C. Se eu precisar abrir mão de algo que eu teria até a oportunidade de não fazê-lo, de fazê-lo, mas eu estou disposto a abrir mão disso para não causar o tropeço para alguém. É mais ou menos nesse sentido que 1 Coríntios fala a respeito de abrir mão de uma liberdade. Paulo abriu mão de muitas liberdades. Uma delas foi o casamento. Ele poderia casar, ele poderia ter filhos como qualquer outro, ele resolveu não fazê-lo, justamente para ter condições, tempo, para poder ajudar o maior número de pessoas possíveis. E Timóteo está indo no mesmo segmento, nessa atitude de aceitar a circuncisão para a sua vida. Provavelmente ele viu que Paulo estava disposto a abrir mão de muitas liberdades e ele está disposto também a abrir mão de liberdades que ele tinha. E aí fica uma pergunta, né? Que Paulo resolve circuncidá-lo e um dos motivos é porque o pai dele era grego. O pai dele era grego, lembra no começo da pregação? Então, que conclusão que eu chego aqui? Quem diz que influência de outros não repercute em nossas vidas? A influência do pai grego repercutiu forte na vida de Timóteo. E agora, ele tem que passar por uma experiência, logo no começo do seu ministério, um pouco desagradável. Porque o pai dele nunca se preocupou em permitir ele ser circuncidado ainda, quando na fase judaica. O pai não teve essa preocupação porque o pai não era religioso, o pai não era espiritual. O pai não estava preocupado com isso. Se dependesse da mãe ou da avó, ele tinha passado pela circuncisão, que era um ato tão importante ainda no contexto da lei. Mas ele não passou, só que agora ele vai ter que passar se ele quiser acompanhar Paulo e fazer melhor no trabalho ministério dele. Então, logo de cara, uma experiência fortíssima para um jovem. Então, as atitudes dos outros vão repercutir na nossa vida, sim. Se você acha que não, você está enganado. As minhas atitudes vão repercutir na vida de A, de B, de C, na congregação, na família, nos amigos. Por isso a escolha certa em fazer a vontade de Deus, em procurar cada vez mais nos adequar à vontade do Senhor. Tá certo? Então, irmãos, é isso que eu gostaria de falar para vocês. E 1 Coríntios 15, para a gente finalizar. 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, olha o que diz o versículo 33. 33 e 34. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. As más conversações corrompem os bons costumes. As minhas atitudes podem influenciar bastante. A, B ou C. Então, que possamos ter consciência disso, irmãos. Sabermos do nosso papel, da nossa responsabilidade. Olhar para um jovem de nome Timóteo, que se submeteu a Deus, fez bem, deu um bom testemunho, e Paulo resolveu tê-lo consigo, bem próximo, para trabalharem juntos, independente de algumas experiências que talvez ele não conhecia a fundo, não tinha o entendimento de tudo que estava envolvido naquilo, mas se submeteu e acabou dando um excelente testemunho e uma ajuda para Paulo excelente. Paulo, com esse jovem, pôde fazer um trabalho maravilhoso, porque onde ele chegava que tinha judeus nenhum criava problema porque sabia que Timóteo era circuncidado. Vamos refletir sobre isso e pensar sobre isso na nossa vida e nos esforçar cada vez mais.